Olá, pessoal! Daniela Franzen aqui em mais uma live para vocês. Voltando ao nosso tema inicial, o tema que eu falo aí com muita frequência, porque são os temas que eu mais atendo aqui no meu consultório, temas relacionados com ansiedade, medo e fobias. Oi, tia Luísa, tudo bem? Tudo bom? Que bom que a tia está aí. Como sempre, né? Já fico muito feliz. Então, hoje a nossa vai ser uma live de perguntas e respostas. Vamos deixar aí o pessoal dar um tempinho para as pessoas irem chegando. E, inclusive, quem quiser entrar ao vivo aqui comigo hoje, pode entrar, pode ser, e fazer a sua pergunta ao vivo. Eu tenho algumas perguntas que vieram nessa semana e vamos ver como que eu vou responder um pouco essas perguntas aqui e as outras que vocês fizerem. Então, vão me mandando um oi, gente. Vão me mandando um oi que eu gosto. E as pessoas veem a live aqui agora, né? A competição de lives é grande, tem muitas lives competindo. E muitas pessoas só conseguem ver a live em outro horário, em outro dia. E tudo bem. Então, eu faço a minha live aqui e ficam todas essas questões que eu vou respondendo, ou nos dias que eu dou aula, todas essas questões vão ficando gravadas, tanto aqui no meu Instagram, quanto lá no meu canal do YouTube, Daniela Franzen, e a gente, então, fica gravado para que o pessoal consiga ver depois, e aí tem muitas visualizações e também muitas perguntas. Então vamos lá, vamos lá. Um abraço, me mandem um oi aí, quem está vendo, e podem mandar as perguntas, porque hoje eu vou fazer a nossa live de perguntas e respostas. Então tenho algumas perguntas aqui já para responder e você pode perguntar sobre o seu medo, a sua fobia, pode perguntar sobre a ansiedade que você está passando e também, se você souber daquele seu amigo que é ansioso, aquela sua amiga ansiosa, no aviãozinho aqui embaixo é só clicar e compartilhar a live para que a pessoa assista aqui ao vivo. Então, manda um oi aí para mim. Oi, Lu, tudo? Fabrícia Juarez, que bom ter todos vocês por aqui. E eu vou começar a responder as perguntas que eu já tenho sobre medo, ansiedade e fobia hoje. E a gente já vai segue falando sobre os assuntos que tiverem. E, inclusive, quem quiser entrar ao vivo comigo hoje para fazer a sua pergunta, é só passar aquela escovinha no cabelo e entrar. Não tem problema, se está de pijama também, pode entrar do mesmo jeito. Então, vamos lá. Eu vou responder uma primeira pergunta que eu já tenho aqui e a gente vai seguindo com as perguntas de vocês. Tema: ansiedade, medos e fobias. Ansiedade, né? Nessa época de pandemia, vou contar, ó, tá todo mundo sabendo muito bem o que é isso. Então vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta, vamos ver se de repente era uma pergunta que interessa aí para vocês, ou, como eu estava dizendo, vou repetindo porque as pessoas vão entrando. Hoje, ansiedade, medo, fobia, faça a sua pergunta. Se quiser fazer a pergunta ao vivo,
É só colocar ali, ei Dani, me chama, que eu chamo você e a gente conversa aqui, ó, ao vivo no Instagram, tá bom? Só coloca ali e a gente conversa ao vivo aqui no Instagram. Olá, Elaine, tudo bem? Põe sua pergunta aí para mim. O que você quer saber de medo, de ansiedade, de fobia? Então, vou responder a primeira pergunta que veio no Instagram essa semana, quando a gente anunciou a live. Essa pergunta é a seguinte, como saber se é medo ou ansiedade? Oi, Julie, tudo bom? Tudo jóia? Que bom que você está aí hoje. Quiser falar comigo ao vivo, fazer alguma pergunta, hoje nossas câmeras estarão abertas aqui para isso, é só avisar. Não precisa não, tá? Mas se quiser, fique à vontade. Olá, Lu, tudo bem? Tudo certo? Então, repetindo, quem quiser fazer ao vivo a sua pergunta, pode, me avisa que eu chamo vocês. Vamos ver, ó. Ei, Elaine, a Elaine tá me perguntando se a gente deve tentar, mesmo ficando triste por não conseguir. Me bota, Elaine, é em relação a quê, dona Elaine? Põe aí para mim para eu conseguir saber o que você quer tentar. É alguma coisa que você tem medo? Tenta mesmo que não consiga? Coloca só mais um detalhezinho aí para que eu consiga te responder melhor. Oi, Lisiane, tudo bem? Tudo bom? Um abraço para você aí, para o Rogério, para sua pequena. Vou, então, responder aquela pergunta que eu tinha feito aqui, da Vera. E já... fagofobia, peraí. Então, vou voltar aqui na Elaine. A Elaine quer saber se a gente deve tentar, provavelmente tentar comer algum alimento que você não está conseguindo, mesmo ficando triste por não conseguir. Então, segura essa dica aí, Elaine, tá? Eu sei que eu tenho um grande público de fagofobia e aguardem que eu estou com novidades para os próximos dias nesse tema do medo de engolir. Já vou adiantar para você aqui, Elaine, uma dica quanto a isso. Eu sei que a gente vai parando de comer, a gente vai ficando com muito medo e é difícil mesmo reintroduzir os alimentos e dá uma frustração enorme. A gente fica muito frustrado porque gostaria muito, sim, de comer, mas não está dando jeito, não tem maneira. Então, qual é a minha dica para você? Coloque uma meta bem pequenininha. Eu estou tomando só líquidos. Então, estou tomando só líquido e nessa refeição aqui eu vou colocar uma coisinha no meu prato que vai ser amassada. Essa aqui eu vou comer amassadinha. O resto eu vou comer, está bem líquido, mas essa aqui eu vou amassar com o garfo uma colherada, meia colherada, um pouquinho que seja. E você come aquilo ali, uma meta muito pequena, bem pequena. Aí você consegue aquela. Se você, mesmo que você consiga aquela, não aumenta na próxima refeição. Fica um tempo ótimo, eu consigo comer os alimentos líquidos e esse pouquinho aqui amassado, até que fique tranquilo para comer aquele pouquinho. Depois, você vai comer 2 pouquinhos amassados. O líquido e 2 pouquinhos amassados. E vai muito, muito de pouquinho. Reintroduzindo. É difícil, tá? É difícil, eu nunca vi. E olha que eu trato fagofobia. Ainda não vi alguém que saísse
de estou só comendo líquidos, está muito difícil para mim, estou batendo tudo no liquidificador, sair disso para comer um pratão inteiro. É difícil acontecer, tá? É bem difícil. O que a gente vê é que a reintrodução alimentar, à medida que o medo vai baixando, ela vai, aos poucos, retornando. Então, é muito melhor você conseguir a sua meta, porque é uma meta executável, é pouquinho, tá? É aquele pouquinho, um pouquinho que você vai comemorar, sabe? Um pouquinho que você vai comemorar, porque não estava conseguindo nem aquele pouquinho. Então, essa é a minha dica para hoje. Devo comer alguma coisa, mesmo que eu não consiga e me frustre? Deve de pouquinho em pouquinho. Só um pouquinho e comemora aquele pouco. Tá bom? Então, beijão aí, Elaine. Vou responder a próxima aqui, que foi da Vera. Como saber se é medo que eu tenho ou se é ansiedade? Bom, eu tive até, olha que legal, uma aula disso essa semana, num curso que eu estou fazendo, uma especialização, e a professora deu não é exatamente o exemplo que eu vou usar, mas é um exemplo parecido, que é assim: se tem alguém tentando arrombar a minha janela, se tem alguém tentando arrombar a minha janela, é medo. É medo, todos os meu sistema de defesa vai ficar enorme, já vai me inundar com noradrenalina para eu lutar, para eu fugir, para eu fazer alguma coisa. Aí é medo. E quando então que é a ansiedade? Quando não tem ninguém ali na minha janela, mas eu fico pensando, será que alguém vai tentar entrar aqui na minha janela? Será que alguém vai tentar entrar? Será que... Nossa, mas eu ouvi que no vizinho entrou alguém e agora eu vi na televisão o cara pulando a janela. Isso é ansiedade. Tá bom? Então, tá aqui, ó, para você, Vera, que perguntou. A ansiedade é a antecipação. O medo é quando a gente está passando por aquilo, tá? Claro que que também pode acontecer ali ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo. Você está no dentista, coisa que eu entendo muito de medo de dentista. Você está no dentista e lá no dentista você está com medo, está lá na cadeira do dentista, está com medo, só que daqui a pouco ele vai fazer anestesia. Então você está com medo e ansioso ao mesmo tempo por algo que vai acontecer, tá? Então, essa aí é a diferença entre a ansiedade e o medo. E os dois têm uma raiz em comum, tá? As coisas físicas que vão nos acontecer são muito semelhantes no medo e na ansiedade. Então, tá respondido aqui, Vera. Pergunta aí, pessoal. Opa, tá aqui, ó. Vamos ver. Lu. Deixa eu ver o que a Lu tá dizendo aqui. Eu, com tanto tempo com fagofobia, aprendi que aí que fica apertada a garganta, aí que faço de tudo para comer, aí quando vou ver, já comi até demais. Temos que vencer o medo. Então aí, ó, Lu, vai colocando ali que a Elaine... Então ali, ó, Elaine, entendeu, Elaine? Tá joia. Pergunta mais aí se precisar. Ó, a Gabriela... Não, Gabriel Oliveira. E se no caso o medo for o líquido? Boa pergunta, Gabriel, tá? Boa pergunta. Olá, pessoal entrando aí, deixa eu ver se ainda estão. Oi, Paulo Cunali, dentista lá de Curitiba, meu amigo. Vamos ver quem mais que está por aqui. Isabela, tudo bem? Então, Gabriel, que está querendo saber no caso do medo ser de ingerir líquidos. Sim, Gabriel, acontece, tá? Acontece quando os casos estão muito graves, a pessoa não consegue nem
nem ingerir líquido, tá? Nem tomar líquido, e sim, são situações muito difíceis mesmo. O que que eu falo, o que que eu vou te dizer quanto a isso? Lá no meu canal do YouTube e aqui no Instagram, aí na minha bio, tá? Tem uma porção de técnicas que ajudam, que vai dar para você utilizar para conseguir que esse medo comece a ir diminuindo. Que esse medo comece a ir diminuindo. Aí, o que que eu te digo? Como eu falei aqui para a Elaine, eu tenho medo, eu tenho mais medo de tais e tais líquidos, um pouco menos de medo desses e daquele outro. Você vai no que você tem menos medo e um pouquinho, um golinho daquele que você tem medo. E vai fazendo os exercícios, tá? Vai fazendo os exercícios, vai olhando as lives aí que eu dou um monte de dicas, para o que fazer quanto a isso, inclusive aquelas dicas, olhe mais longe nesse sintoma, olhe, vai percebendo o que que esse sintoma está querendo te dizer, o que que esse medo fala para você, Gabriel, tá? O que que esse medo fala para você? E vai fazendo as técnicas, vai precisar fazer, Gabriel, porque quando mesmo os líquidos são problema, a pessoa sim corre o risco de ficar desnutrida, tá? De ficar desnutrida. Então, eu te aconselho que faça sim aí os exercícios. Já falei para a Elaine, teremos novidades em breve para o pessoal da fagofobia. E vai olhando aí, vai aguardando. Eu sei que é uma situação muito difícil, tá? Eu sei que é muito difícil, mas tem solução. Tem solução. Então, vamos ver aqui quem mais. Oi, Jaci! Oi, Jaci! Oi, Bruna! Tudo bem? Tudo bem? Olha, Verônica! Beijinhos de Portugal! Uau, Verônica! Que legal! Que legal! Então, vamos lá, pessoal. Dani, tudo bem? Quem tiver perguntas ou quem quiser fazer a pergunta ao vivo, só coloca aí, me chama, que eu te chamo para fazer uma perguntinha aqui no ar, ficar gravado e depois tem muitas visualizações lá aqui no meu Instagram e lá no meu canal do YouTube, Daniela Franzen. Então vamos ver mais algumas perguntas que eu posso responder, perguntas que vieram essa semana aqui no meu Instagram. Opa, peraí que apareceu aqui a Verônica. Deixa eu ler, Verônica. Depois de ter perdido 7 pessoas da família bem próximas e todos de uma forma inesperada, passei a estar sempre com medo de que algo de mal aconteça. Sim, Verônica, tá? Sim. Até estou vendo que você é de Portugal. Esse curso que eu falei que eu estava fazendo é lá de Portugal. Inclusive, a professora mora em Portugal e estávamos falando sobre isso essa semana. O que que acontece quando a gente toma, quando algo inesperado acontece com a gente? Não nos preparamos para aquilo. A gente não tem preparação. Então, quando é ou muito rápido ou ou algo muito grande, como perder 7 pessoas da família, sim, o nosso sistema nervoso autônomo, ele vai nos colocar num estado de luta ou fuga, de medo. Ou, às vezes, no impedimento da luta ou fuga, vai nos colocar no estado de congelamento. Quer ver? Nós temos, em caso disso que você está isso que você está me contando é trauma, tá? Aconteceu um trauma. O que é o trauma? Não precisa nem necessariamente ser o evento, mas a maneira como a gente consegue ou não dar conta daquele evento. Porém, 7 pessoas bem próximas, todas de uma forma inesperada, é complicado quem consiga lidar.
tá? É como você tem que ter ter muito estofo, muita resiliência para lidar com isso. Então, o que é que acontece? Nosso corpo vai responder de certas maneiras. Respostas ativas, que são o lutar ou fugir. Nossa, puxa vida, aconteceu esse trauma gigante e eu vou lutar ou fugir. Ou a gente congela, que são as respostas passivas. O que é que pode acontecer aí, Verônica? Ou ficar sem ação, sem ação, sem ter o que fazer, congelada nessa situação, ou às vezes a gente liga muito. Então, ou você desliga, parece que não é com você, desliga, ou liga demais. Como a gente sabe se está num ou se está no outro? Se ligou muito, provavelmente vai ter problemas para dormir, tá, gente? Porque se você está ligado, você não está desligado. Não funciona ao mesmo tempo. Ou a gente desliga ou a gente liga. Então, quando essas respostas ficam, meu Deus, pode vir de qualquer lado. A gente não estava esperando e o problema pode vir de qualquer lado. Quando isso acontece, ficamos com as nossas defesas todas ligadas, isso vai dar problema para dormir. Às vezes a pessoa tem crises de ansiedade, crises de pânico. Estamos ligados o tempo todo e não conseguimos mais desligar. Então, o que eu te sugiro, Verônica, tá? Aqui, ó. Verônica, inclusive fico extremamente ansiosa, com muito medo. Foram 7 pessoas em menos de 1 ano. Estou sempre ligada, muito ansiosa e com taquicardia. Olha, sem eu ler a sua resposta aqui, é disso que a gente está falando. Então, você ficou ligada na luta ou fuga. Só que não tem como lutar com isso, não tem como fugir disso. Porque já aconteceu, aconteceu, você não tem o que fazer. Então, o que eu te recomendo? 7 pessoas é muita gente. Uma boa terapia de trauma, tá? Uma boa terapia de trauma. Eu tenho no meu canal do YouTube e aqui no Instagram uma porção de exercícios que ajudam para medo, que ajudam para ansiedade. Só que aí você vai ter que ver o tamanho que isso está, tá? Porque às vezes, sim, necessita de algo mais profundo e mais específico, tá? Para você. Acho que nesse momento eu estou até atendendo umas 2 pessoas aí de Portugal. Ó, vamos ver aqui, ó. Dionéia, tudo bem? Oi, Carla. Jaque, tudo bom? Ó, beijão, Jaque, para você. Chaban, tudo. Muitos anos que eu não te vejo. Rolando. E mandem um oi aí, pessoal, quem está por aí. E as perguntas que vocês quiserem. Então, Verônica, imagina que bom, tá? Que bom a gente poder conversar. O que você também pode fazer, além aí da terapia? Às vezes, se a coisa está muito difícil, uma terapia é ótimo, guria, tá? Uma terapia faz um bem danado. Terapia com quem entenda de trauma. Tá? Terapias de processamento de memória, de quem entende de trauma, é joia, é bom de fazer. Então, o que eu digo também que dá para fazer? Mexer o corpo, tá? Se você conseguir, nem caminhada mesmo, não tem problema, coisas que aceleram o coração vão fazer que você fique com mais endorfinas e faz bem também. O que tem mais de comprovado? Ou yoga, tá? Yoga, se conseguir fazer algumas meditações guiadas, meditações de paz, meditações de tranquilidade, também ajuda, é super comprovado que melhora, tá?
Oi, a Dionéia tá me mandando um coraçãozinho, a Carla também, que bom, gurias, que bom. Quem quiser fazer pergunta ao vivo, é só avisar. Hoje não tivemos nenhum corajoso ainda. Live passada eu conversei com o pessoal. Ai, tô amando os coraçõezinhos que vocês estão me mandando. Muito obrigado, muito obrigado. Então, vamos lá. Próxima pergunta, se não tiver, nem, deixa eu ver, não, nenhuma mais aqui de vocês. Vamos para a próxima pergunta. Aqui. Então, já da Vera, eu já fiz. Deixa eu ver a próxima aqui. Ana está com uma pergunta clássica. Oi, Nelma, tudo bem? Ana pergunta clássica, Dani, qual é a diferença? Como eu sei se eu estou com medo ou se eu estou com uma fobia? Então, como eu já contei para vocês, eu trato muitas fobias, muitos outros assuntos, mas medos e fobias com muita frequência. E o que é que está, o que acontece? Medo, todo mundo vai ter, tá? Medo todo mundo vai ter e é normal a gente ter medo. Por quê? Normal, porque se não tivéssemos medo, não é? O nosso ancestral que não teve medo morreu. Foi o cara que caiu foi o cara que caiu do penhasco. O cara que caiu do precipício. Foi o cara que não teve medo. Então, precisamos ter medo. Medo é normal na nossa vida, tá? É tranquilo que tenhamos medo. Quando é que vira fobia? Quando que vira um problema? Quando passamos a ter que modificar a nossa vida por causa daquele medo. Aí temos um problema. E é muito mais comum do que a gente pensa, muito mais comum, porque a gente já vai modificando mesmo. Acaba que, eu não entro no elevador, eu não vou em prédio nenhum, em médico nenhum que eu precise subir no elevador, que seja alto. Como eu atendo muito fobia, muitas vezes lá no consultório o pessoal pergunta, eu sei qual é a fobia, né? Que é fobia de elevador, quando antes de ir até o consultório, no telefone, as pessoas já perguntam, escuta, aí é escada ou elevador? E a gente acaba evitando aquilo. A gente acaba evitando aquilo. E aí se sabe que é uma fobia. Quando você tem medo, eu não gosto de ir na altura, tá? Eu não gosto de ir na altura, mas eu visito meu amigo que mora no 15º andar e não fico indo lá na sacada, mas eu consigo comer meu churrasquinho, tudo bem, lá na casa do meu amigo. Ótimo. Você tem medo? Eu não visito ninguém para cima do 5º andar. Não vou, porque eu sei que é alto. Eu sei que estamos na altura. O que isso é uma fobia. Fez você mudar a sua vida por causa daquilo, tá? Então, e fobias, gente, tem das mais diversas. Meu Deus, tem fobia de coisas que a gente não consegue nem imaginar. Deixa eu ver das últimas aí que eu atendi, fobias diferentes. Fobia de escrever em público. Tem pessoas que não se sentem, não conseguem, não sentem a vontade para escrever se tem mais gente olhando. Aí vocês imaginem o que dá de confusão quando tem que ir no cartório. Ou inúmeras vezes a gente escreve em público. Então, tem essa que é diferente. Das mais comuns que eu atendo é fobia social. Me sinto estranha quando estou na frente de gente. Não consigo ficar muito à vontade para falar em público, é algo que é difícil para mim. Essa fobia social é algo que é muito comum, muito comum.
Fobias específicas em geral, tipo dirigir, né? Altura que eu já falei, ah, elevador, lugar fechado, são também coisas muito comuns. E muita gente não trata, às vezes nem sabe que tem, e outras vezes vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E acaba que passa a vida evitando aquilo. Então, fobia tem tratamento. Tem tratamento e é um tratamento legal. Oi, Cecília! Tudo bem? Ó, beijão aí para você. Que bom ter você ao vivo. Que, como eu estava dizendo, hoje é uma live de perguntas e respostas. Quem quiser entrar ao vivo é só me falar que colocar aqui, me chama Dani, que eu chamo e a gente conversa. Vocês me fazem as perguntas ao vivo. Dúvidas sobre medo, ansiedade e fobias. Hoje a gente está falando disso aí. Vamos lá. Mais uma dúvida aqui, mais uma dúvida que me mandaram no Instagram essa semana. Vamos colocar aqui. Foi a Giulia que me mandou. Minha ansiedade piorou muito na pandemia. O que eu posso fazer? Bom, eu sei que ninguém aguenta mais falar, né, sobre isso. A gente está todo mundo com o saco cheio de falar de pandemia. E dentro dessa canseira que a pandemia está nos dando, temos algo que é muito real, tá? Algo que é muito, muito real, que é a saúde mental das pessoas, sim, piora nas situações que estamos passando. Situações extraordinárias, como a pandemia, pedem ações extraordinárias do nosso corpo e da nossa mente, tá? Então, o que aconteceu aí agora na pandemia? A gente saiu, todo mundo saiu do normal, das coisas que nós fazíamos para ordenar a nossa vida, para termos contato com outras pessoas, o que é super importante para mamífero. Gente, é só dar uma olhada nos gatinhos, nos cachorrinhos, quando nascem, que a mãe fica lambendo, que eles só dormem agarrados. A gente também pode ver. Precisa, você tá com a pessoa do lado, tá com seu marido do lado, tá com o companheiro, a pessoa ali do seu lado, a gente pega e pá, bota um pé em cima, fica botando um pé em cima da pessoa, fica dando uma encostadinha. Mamífero precisa de contato. Então, perdemos grande parte dos contatos, perdemos não dá para abraçar. Eu estava atendendo agora lá no consultório. Inclusive, acho que 80% agora da minha agenda é virtual. Tá? Hoje, excepcionalmente, fui lá no consultório. Algumas vezes, essa semana fui algumas vezes, mas a maioria atendo online. E mesmo essa que eu acabei de atender ali no consultório, não consigo, você não pode abraçar, não pode mais encostar na pessoa. Tá? Então, é muito estranho. E isso, sim, vai fazer a ansiedade aumentar. Tá? Já fez a ansiedade aumentar. A Júlia, respondendo para você, aumentou sim. E a gente nota no consultório, eu, os amigos aí, todo mundo que está atendendo, que, como eu digo, os esqueletos saindo do porão. Tem muita gente que nunca tinha passado por nada parecido e acabou que tá com medo. Tá com medo, tá ansioso, está com coisas que não sabe o que. Não sei o que, parece que tô com uma angústia, às vezes não, sabe, não tem nem a explicação. Então, deixa eu ver aqui. Verônica está perguntando qual o canal do YouTube. Daniela Franzen. Só colocar Daniela Franzen lá no YouTube que você vai encontrar o meu canal cheio de dicas para medos,
para ansiedades, coisas muito legais. Eu considero esse canal do YouTube e aqui no Instagram também como a minha forma de contribuir com a sociedade, com todas as pessoas que de alguma maneira passam por esses problemas, e a gente sabe que é 10, 15% da população que vai ter acesso a ir ao psicólogo, a fazer um tratamento. Então, fica aí a minha contribuição. Tem exercícios muito bons lá, sabe? Bons mesmo, que te ajudam com ansiedade de pandemia, ansiedades em geral, fobias. Então, vamos ver aqui o que mais que tem. A Lu, eu me sentia mal perto das pessoas, eu suava do nada, eu me sentia muito mal. Bom, Lu, deixa eu contar. Oi, Jussara, tudo bom? Oi, Luz da Luz, tudo bem? Que bom ter vocês por aqui. Deixa eu falar contigo aqui, Lu. A fobia social, acho que, nossa, é das fobias que eu mais atendo, porque o que é a fobia social? Aquela desconfiança, desde algo muito pequenininho. Se eu estou só com as pessoas que eu conheço, eu não tenho problema, mas se tem gente desconhecida, eu fico um pouco assim de falar em público ou de me apresentar, até uma fobia muito grande, que poxa, se a gente está numa sala e eu sei que vou precisar me apresentar, dizer o meu nome, dizer quem eu sou. Quando o primeiro começa, eu já fico pensando, já começa a suar frio, o meu coração acelera e eu já fico pensando, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou me apresentar assim? Não estou nem falando de ficar na frente de todo mundo para fazer uma apresentação, mas sim, tem pessoas que têm muita dificuldade, seja na escola. Que eu tenho de paciente fóbico social que fala, eu odiava a escola porque tinha que fazer trabalho e apresentar lá na frente. Então, professor não vai ser fóbico social, né? Porque senão não estava lá na frente dando aula para os alunos. Então, não entende que tem pessoas que têm pavor de fazer aquilo. E aí, o que acontece quando esse pavor está... a gente tem que ir lá na frente de qualquer jeito, senão não vai ganhar a nota, só que estamos apavorados. O que é que vai acontecer? Algo comum. Quem é fóbico social sabe. A Lu sabe aqui, Lu. Que acontece? Dá branco, né? Ou dá branco, ou a nossa voz some, ou a gente estudou para danar e não adianta, porque chega lá na frente e não lembra. Isso é algo muito comum que acontece e vem lá dos nossos antepassados, lá dos nossos ancestrais, porque quando passamos por uma situação de perigo, a última coisa que a gente vai fazer espontaneamente, como algo do sistema nervoso autônomo, a última coisa que vai se fazer é pensar. Não pode pensar. Se pensar, morreu. Temos que ter um reflexo na velocidade da luz. Estou com medo, tenho que agir. Tenho que agir. Não dá tempo de chegar daquilo que está acontecendo, percorrer o nosso sistema nervoso do periférico lá para o central, entender o que está acontecendo, né? Raciocinar, pensar, opa, a resposta é essa, e mandar de volta. Não dá, a gente ia estar morto já. Então, respostas ao medo, à ansiedade, tem que ser respostas na velocidade da luz, na velocidade da luz. E esse tipo de resposta é autônoma, a gente não pensa. E, inclusive, acontece um sequestro do nosso córtex, que é a nossa parte pensante aqui, acontece um sequestro de córtex cerebral,
a gente para de pensar. Quer ver? Vou dar uma outra coisa comum que acontece. Pessoas que têm medo de dirigir. O cara tem medo de dirigir e 1000 vezes já chegaram lá no meu consultório dizendo: eu sei dirigir, eu dirijo bem. Acontece que quando eu me sento lá no carro, na autoescola, na autoescola não, no Detran, coloco as mãos no volante, eu esqueço tudo. Eu esqueço tudo o que tudo que eu sei quanto a isso, quanto a dirigir. É a mesma coisa do fóbico social que está lá na frente das pessoas e esquece tudo, dá um branco. Tá? Então, ó, deixa eu ver quem mais está aqui. Lenilce, olá, Lenilce, tudo bem? Que bom que você está aqui. Olá, Fran, Duarte 47, tudo bem? Que bom que vocês estão aí. Perguntas sobre ansiedade, medo e fobias. E se alguém quiser fazer a pergunta ao vivo, é só me avisar que eu chamo vocês aí, tá bom? Então, tudo bem? Vamos seguindo, vamos seguindo. E tá bom, a gente já está aqui quase encerrando, está perto de encerrar. O que que... Então, de fobias comuns agora, que eu tenho visto na pandemia, tá bom, as fobias comuns que têm me aparecido na pandemia. Então, vou até dizer que não foi sempre que... Não foram as fobias o que mais apareceu agora durante a pandemia, foram crises de ansiedade, muitas pessoas com crises de ansiedade e pânico. E pânico, foi isso que para mim aqui apareceu mais no meu consultório. Então, transtornos de ansiedade, sim, transtornos de ansiedade em geral, não tanto as fobias, um pouco de fobia de... puxando um toquezinho, sabe? Um transtorno obsessivo compulsivo, assim, de não sair na rua ou de se lavar muito, de lavar as mãos, de ninguém poder encostar. Isso também apareceu. Vamos ver o que a Lu está dizendo. Ô, Lu, tá me elogiando? Obrigada. Pensa numa mulher maravilhosa. É que você é a Daniela. Depois que conheci, minha vida ficou bem mais leve. Vejo seus vídeos no YouTube. Deus abençoe muito sua vida. Amo muito você. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada. Ó, vamos ver o que a Fran está perguntando aqui. Tenho medo de andar de avião. Sei que é seguro. Vejo todo mundo tranquilo quanto a isso. Como controlar minha mente para não ficar ansiosa em relação a isso? Ela chegou agora na live e não sabe se eu já falei disso. Não, eu não falei ainda. Tava te esperando, Fran. Então já vou falar. Olá, Tânia também. Que bom que você está aqui. Vamos lá, Fran. Olha só o que acontece quando a gente está com medo. Não é o nosso racional que fala mais alto. Isso é uma coisa muito interessante da gente entender sobre o medo. Como a gente fica... peraí, vou completar a pergunta da Fran aqui. Pergunto porque eu vou andar de avião na sexta de manhã e faz dias e semanas que estou nervosa em relação a isso. Não sei como controlar essa ansiedade e medo. Tá bom. Já vai levar dica, Fran, já vai levar dica agora. Dicas que servem para outras ansiedades e outros medos também. Então, anota aí, pessoal. A explicação é a seguinte. Dani, eu sei, Dani, que é mais perigoso eu andar de carro aqui na minha cidade do que eu andar de avião. Mas isso não entra na minha cabeça. Não tem jeito. Eu vou ter que andar de avião, faz um mês que eu tô sem dormir direito por causa disso. Como que a gente explica isso? O medo, ele não é racional, tá? O medo,
Ele não passa, o medo, só o medo, até pode passar um pouco, mas a fobia, que é esse caso que a gente está falando aqui, eu já falei da diferença. O que é a fobia? É quando o meu medo me atrapalha, tá? O meu medo me impossibilita de fazer alguma coisa, me deixa muito nervosa, mesmo que eu consiga fazer, é um grande sofrimento para mim conseguir fazer aquilo. Então, é o seu caso, tá? É o seu caso, Fran, aí tenho um medo que eu tô pensando faz horas porque eu tenho que andar de avião na sexta-feira. Esse medo não é racional. Quando entramos nessa parte de fobia, tá? Eu sei que eu não devia, mas eu não consigo controlar esse medo. O que você está me dizendo é que acionou o seu sistema de defesa. Nossa, acionei o sistema de defesa. O meu coração ó, está batendo, eu estou suada, a minha respiração assim está ruim a respiração. Todos aqueles sinais que nós temos quando temos medo, tá? Então, quando isso acontece, se a gente tem medo, vamos dar um jeito de fugir. E eu até fiz a explicação antes, quando a gente precisa fugir, não pode pensar, tem que fugir de uma vez. Por isso, nossa parte pensante, nosso córtex cerebral aqui não funciona nessas horas, não funciona, só o automático. E quando a gente entra no automático, o medo fica cada vez maior. Então, quais são as dicas para quem está passando por esse medo? Primeiro, tem uma porção de técnicas boas. Lá no meu canal do YouTube, tem mais do que aqui no Instagram. Daniela Franzen. Só Daniela Franzen. Como que você procura lá? Você vai colocar técnica para ansiedade. Você vai ver lá nos meus vídeos, tem vídeos para pacientes. Técnica para ansiedade, relaxamento para melhorar os medos. Tem uma porção de coisa. Procura lá na playlist vídeos para pacientes. Vai ter. O que você vai fazer? Vai usar aquilo lá e você vai ver que a maioria vai usar o seu corpo. Por quê? Porque o corpo funciona para o medo. Funciona mais do que a mente. Quando a gente está com medo, funciona melhor o corpo, a resposta ser do corpo para a cabeça do que da cabeça para o corpo. Da cabeça para o corpo geralmente não funciona, porque a gente fica dizendo, não fica nervosa, Fran, não fica nervosa, não precisa, e costuma não adiantar é nada. Então, que técnicas eu te digo assim fáceis agora? Respirar ajuda. Por quê? Porque nossa respiração muda quando temos medo. Vai mudar quando a gente consegue inspirar profundamente e expirar mais devagar ainda do que a gente inspirou. Isso fisiologicamente vai começar a fazer o nosso corpo pensar: epa, eu tô com medo. Mas quando eu tô com medo, a minha respiração fica... E a minha respiração não está assim, está mais tranquila. Então, respirar, inspirar profundamente e soltar mais devagarzinho ainda, porque expirar é ainda mais tranquilizador do que inspirar. Funciona, sim, funciona. Uma outra técnica boa. Perceba como o medo fica no seu corpo. Onde o medo fica no seu corpo? Ai, Dani, quando eu penso no avião, o meu peito fica apertado, o meu peito fica aqui muito oprimido, eu quase não consigo respirar. Cada um vai ter um lugar onde o medo fica. Então perceba onde esse medo fica
e veja que ele costuma ficar agarrado na gente. O que você faz? Deixa ele passar como se ele pudesse te atravessar. Ao invés do medo ficar grudado em você, deixa ele passar por você. Como se fosse uma nuvem que atravessa. Você sente quando está passando, mas ele segue passando e não agarra, não gruda em você, tá? Então, essa é uma boa técnica também. E tem... a gente já está acabando, a gente está acabando. Então, daqui a pouco, acabou o nosso tempo aqui. Faça isso, eu tenho lá, tá? Essa é uma técnica boa e tem mais algumas lá. Acho que a minha primeira é técnica para ansiedade, que vai ser uma técnica que você vai fazer umas batidinhas, tá? Umas batidinhas, que é uma técnica muito boa. Vai ser umas batidinhas assim, ó. Que são técnicas de EFT, TFT, um pessoal que descobriu que a gente fazendo essas percussões nos lugares onde tem os pontinhos da acupuntura ajuda. E, ó, a Lu tá dizendo que faz essa respiração para fagofobia e é bom. Sim, guria. É bom, tá? Com medo é bom. E estou aqui, ó. E daí, que outra dica tem também para vocês? Tem um monte de coisa grátis lá no meu canal, tá? E também tem o meu e-book que chama Sai Dessa, Vencendo o Medo e a Ansiedade, que está entrando de novo aqui, ó, na promoção de hoje até sexta-feira, de R$197 para R$89. Então, o que tem lá? O que tem lá no livro? Todas as técnicas, as mais top que eu uso lá no meu consultório, além de ter todas as explicações de por que você tem medo. As explicações estão lá, porque entender facilita a nossa vida. E também todas as técnicas descritas e de bônus, todas as técnicas gravadas, tá? Todos os áudios gravados para você escutar aquelas técnicas quando você precisar. Então, tem um monte de coisa lá e também tem a opção de... Dani, tá bom, muito obrigada, só que parece que tá um pouco maior ainda do que isso. Tem o e-book lá para você, super bom, R$89, não chega nem perto do preço que você pagaria por uma consulta, qualquer consulta. E material muito bom, que eu fiz com todo carinho, e de ter atendido tantas pessoas que têm medos e fobias. Então, vamos lá! Bom, gente, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. O link do e-book está aí aqui na minha bio, tá? No Instagram, lá onde tem o meu perfil. Clica naquele linkzinho que vai abrir uma porção de coisas, um monte de técnicas que são grátis e o meu e-book para quem realmente quiser deixar para trás a ansiedade, os medos e as fobias. Então, manda um tchauzinho aí para mim. Tchauzinho para vocês. Que bom poder estar aqui mais uma vez, responder as perguntas de vocês. E quarta-feira que vem, live novamente aqui sobre os nossos temas, temas que estão em alta aí. Mariana, um beijo. Ai, Mariana, agora que eu te reconheci, um beijão. Beijo para você. Beijo, Fran, muito obrigada para todo o pessoal que estava aí assistindo. Até, Lu! Até, Lu!
Nelma, tchau. Beijão, Carla, beijão. E encontro você semana que vem novamente. Grande beijo.